Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Ethios, e nós estamos neste 18 de junho de 2020, fazendo aqui uma série de lives, e hoje temos uma convidada especial, que é a missionária Ivani Sena. Temos um tema muito relevante sobre a relevância, a inserção das mulheres evangélicas como professoras nos institutos de teologia. É um assunto de grande importância, um assunto que nós... Olha, já entrou aqui, missionária Ivani Sena, paz do Senhor, já estou vendo a senhora aqui, já vou adicioná-la. Ok, vou chamar a senhora aqui. A gente já dividir a tela. Já estou mandando aí o convite para a senhora. É só a irmã aceitar aí. Oh, que beleza. Paz do Senhor, Senhor pastor. Jesus, tudo Tudo bem com a bem? senhora, com o pastor Júlio? Tudo bem, graças a Deus. E a Então, Leila tá bem? a Leila está bem, graças a Deus. Ela está mandando aqui a saudação para a senhora. O nosso culto de doutrina aí na quinta-feira terminou agora 9h30 da noite. Que correria. É, e eu estou aqui no gabinete. Os irmãos ainda estão orando porque tem um período de oração que quando encerra o culto, eles continuam orando até 10h30 da noite. Que maravilha, que bênção. Então, nós estamos aqui em Colombo, região metropolitana de Curitiba, Campo do Cajuru. O presidente, a senhora conhece, é o querido pastor Davi Secundo. E nós estamos aí na batalha, estamos aqui na luta, fazendo a obra de Deus, nesse momento difícil da pandemia. Eu recebi um comunicado hoje que um dos meus familiares deu o teste para positivo. Rogo as orações pela minha família. É um parente meu de São Paulo, né? Mas eu acredito nas orações, como a senhora também é uma mulher de fé, e estamos passando por um momento tão delicado, né? Muito. Por gentileza, fale um pouquinho para nós como é que está a situação em São Paulo, antes da gente começar a desenvolver o nosso tema aqui da live. A situação que eu digo é a pandemia mesmo. A senhora reside na região de Jabaquara ou não? Moro próximo ao Jabaquara, Vila Guarani, onde está a minha igreja, né? Foi onde começou praticamente a pandemia aqui em São Paulo. Hoje, apesar da liberação de alguns comércios, de algumas outras empresas, a contaminação continua crescendo em São Paulo. Não houve redução, está cada vez pior. Não sei se você tem acompanhado aí nos meios de comunicação, mas a pandemia tem avançado muito em São Paulo. Campinas, por exemplo, não tem mais leito de UTI, não tem mais leitos disponíveis. Porque quando se fala em São Paulo, tem que considerar o estado inteiro. E em Sim. alguns lugares a coisa está muito crítica. E na Grande São Paulo, não se pode esquecer que está muito pior, muito ruim. Exatamente por falta de leito, pela diminuição de leitos. Em São Paulo tem leitos, mas ainda está diminuindo assim assustadoramente. E o povo, infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, tem desafiado, né? Essas orientações aí que a gente tem recebido. E por desafiar essas orientações, a gente tem perdido muita gente boa, gente, pessoas da igreja, pastores nossos da minha igreja. Essa semana faleceu uma criança de 13 anos, filho único, neto único, entendeu? Os pais estão desesperados. Perdi uma amiga 2 semanas atrás com o Covid-19, uma amiga muito querida que me abraçou quando cheguei em São Paulo. Ela se tornou nossa amiga, nos deu apoio, ela e a família dela.
E terça-feira faleceu a irmã dela. Há uma semana atrás ela falece. E antes de ontem, a irmã dela, quer dizer, estão morrendo. Não é brincadeira. Esse vírus não está para brincadeira. Ele está matando pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não acreditam nisso, mas ele está matando pessoas. Eu não sei. O Júlio fala, Júlio, meu esposo, diz que essa, esse período é a demonstração do amor de Deus para com a humanidade, para dar uma chacoalhada, sabe? O Hernandes Dias Lopes disse que é a ira de Deus sobre a humanidade. Eu prefiro ficar com o amor de Deus para que a humanidade seja chacoalhada, porque o negócio está bravo. Eu já perdi cerca de 8 ou 9 amigos evangélicos, todos aí da capital paulista, morreram em decorrência do coronavírus. Em Colombo, a cidade onde eu estou, nesse final de semana passado, ocorreram as 2 primeiras mortes, e na capital, Curitiba, o número de mortes também cresceu de forma muito intensa, e o governador do estado, o Ratinho Júnior, ele está em conversa com os prefeitos da região metropolitana de Curitiba, e existe aí informações que amanhã, sexta-feira, no máximo segunda-feira, o estado do Paraná vai receber algum decreto, alguma nova informação, alguma nova medida das autoridades do executivo do estado, porque, infelizmente, as pessoas elas não estão tendo a consciência da gravidade que nós estamos passando. Eu tenho acompanhado aí na mídia que a circulação de pessoas e a aglomeração de pessoas, infelizmente, está bem acentuado, né? É verdade, Mas, é verdade. enfim, temos que tomar todo o cuidado, temos que tomar toda a cautela devida, e já está entrando aqui alguns irmãos para participar conosco da live, e eu já quero, então, para a gente começar aqui com o nosso bate-papo, porque o Instagram cronometra 60 minutos, e nós já Ele, estamos conversando há 8 minutos. Então ele fecha. vamos tocar o barco aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite. Para quem não conhece, eu estou recebendo a missionária, professora Ivani Sena, serva de Deus honrada, que vai falar um pouquinho para nós sobre a importância da inserção de mulheres evangélicas como professoras de teologia. Missionária, antes que a gente fale do tema, fale um pouquinho da sua trajetória cristã e já engata a sua atividade na obra de Deus. A senhora tem um trabalho voltado para o Ministério do Ensino, que é reconhecido por nós, pela nação madureira e por várias igrejas evangélicas, até de outras denominações. E alguém está assistindo nessa noite e precisa dessa palavra. Então, de forma introdutória, nos fale um pouquinho sobre a sua trajetória cristã, a sua conversão em Cristo e como é que foi a sua chamada para o Ministério do Ensino. Bem, começou um pouquinho lá atrás, né? Eu tinha 15 anos de idade quando aceitei Jesus. E naquele ano, aos 15 anos de idade ainda, mesmo sem muita orientação, lá em Minas Gerais, lá na cidade de Caratinga, na zona da mata, com 7 meses eu li a Bíblia. E me despertou um interesse muito grande em saber sobre a Bíblia. E por incrível que pareça, eu tinha algumas curiosidades que eu não conseguia, junto do grupo de pessoas que estavam ao meu redor na igreja, tirar as minhas dúvidas. Então eu era muito curiosa e ficava aquela coisa assim. Já desde cedo
o Senhor falou comigo, me fez promessas, falou comigo sobre um trabalho missionário, sobre um trabalho de preparar vidas para outras atividades na igreja. E eu ouvi aquilo, né? E ficava pensando, como será que isso vai acontecer? Primeira coisa, no tempo eu gostava muito de congressos, trabalhos de jovens, trabalhos missionários, me deslocava até Rio de Janeiro para ir na igreja do pastor Túlio Barros para poder participar das palestras de Jaziel Gomes, que você A igreja conhece, é a igreja de São Cristóvão, né? a igreja de São Cristóvão. E a gente juntávamos os jovens, alguns jovens da igreja, e íamos para esses congressos, tanto em São Cristóvão como em Belo Horizonte, lá na igreja da Rua São Paulo, tudo que envolvia missões. E o Senhor sempre confirmando sobre mim a chamada dele. Não, a princípio eu pensava que eu fosse para um outro país, que eu fosse trabalhar na África, que eu tivesse trabalho, porque sempre me vi rodeados de pessoas carentes e preparando pessoas, conduzindo pessoas a conhecer o Evangelho, mas nunca eram pessoas de posse, não, assim, pessoas muito pobres, carentes espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. E nessa minha caminhada, né, dos 15 aos 17 anos, eu imaginava, o Senhor me chamou, eu vou para a obra missionária, eu vou para a obra missionária. Mas sempre quando o Senhor falava comigo, porque o Senhor fala, viu, pastor? O Senhor Fala. fala com a gente, Deus Deus fala fala. com a gente, Deus fala. Deus fala. Ele dizia que era um trabalho diferente. Eu me imaginava lá na África, por exemplo, falando com crianças, com jovens, adolescentes, que era uma coisa que foi por onde comecei meu ministério, com crianças na favela, fui trabalhar na favela com as crianças. E o Senhor dizia para mim que aquilo era um tempo, era só um tempo, era um preparo, que ele tinha alguma coisa diferente. E chegou um dia na minha igreja, numa festa de mocidade, um rapaz que fazia Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, fazia o IBAD. E ele, como eu era muito ativa na igreja, depois que terminou o culto, o pessoal veio e falou para ele: Olha, Ivani, precisa ir para esse lugar que você está. Eu nunca me falaram de Pindamonhangaba. Eu não tinha noção do que era Pindamonhangaba e se era alguma coisa que valia a pena. Até não tinha noção. Aí ele veio e se apresentou, me disse: Eu sou aluno do Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, sou aluno do IBAD. Aí eu perguntei: IBAD, o que é isso? Aí comecei: o que é isso? Tá? Falei assim: puxa vida, mas é isso que eu preciso para a minha vida. É isso que eu preciso. Ele ainda disse para mim assim: olha, é muito rigoroso, é muito intenso lá, é internato, pensa direitinho. Eu falei assim: não, mas é isso que eu quero. Deus vai me dar condições de ir para este lugar. Ele foi embora, eu tinha 16 anos, tinha um ano e pouco de convertida. Estava terminando o ensino médio e naquele tempo era segundo grau, não era ensino médio ainda. Aí, nesse período, eu comecei a orar, a falar com Deus: eu quero ir, eu vou, Deus. O Senhor vai me abrir uma porta, eu vou. Financeiramente, eu não tinha condições nenhuma. Eu trabalhava e com o meu trabalho eu estudava. Eu fazia meu ensino médio. E pensei assim: Deus vai abrir uma porta. E nesse meio tempo, acreditando que Deus ia abrir uma porta, eu comecei a divulgar que eu ia para o IBAD, que eu ia estudar no IBAD. Até alguns pastores, sabendo assim que eu tinha um trabalho muito intenso com a mocidade, porque quando cheguei na igreja,
e comecei a trabalhar com a mocidade tinha cerca de uns 30 e poucos alunos, uns 30 e poucos jovens. Sim. E nós começamos a fazer um trabalho de visita, de ir para as ruas, de ir na casa uns dos outros, de comemorar o aniversário uns dos outros, fazer aquela reunião de confraternização entre nós, e de repente nossa mocidade está com mais de 300 jovens. Quantos? E mais de 300 jovens. Crescimento E extraordinário. exatamente, vinha agregando os que se convertiam, a gente ia atrás e abraçava para ficar junto conosco, entendeu? E isso foi bom. E quando eu falei, vou para Pindamonhangaba, e o trabalho, você vai deixar tudo aí? Eu falei assim, eu vou estudar, eu vou me preparar, vou aprender para poder ajudá-los um pouco mais. Ah, mas não precisa, você não precisa disso, você já tem conhecimento bíblico, você prega por aí, você ministra por aí. Eu falei assim, eu quero ir para Pindamonhangaba. Não tive apoio financeiro de ninguém, porque não era para eu ir a Pindamonhangaba. Alguns irmãos da igreja me fizeram um enxoval. Eu peguei meu fundo de garantia e paguei o ano todo, pedi uma bolsa, pedi um desconto e Sim. paguei o ano todo antecipado no IBAD. Fiquei sem dinheiro nenhum, mas fui. O curso lá era quantos anos? 3 anos? Era 3 anos, 3 anos. depois 4 anos. Tá. Aí, quando virou 4 anos, eu já era professora lá, entendeu? Já não era mais aluna, já era professora. Sim. E aí eu fui. Lá eu descobri que eu não tinha dinheiro para comprar um creme dental, sabe? Um sabonete, uma coisa assim. E eu pensei assim, Jesus, e agora? Como é que fica? Eu paguei a escola tá paga o ano todo. E o restante? Olha, pastora, eu vou dizer uma coisa. Se tem alguém que possa falar de milagres, esse alguém sou eu. Nunca Amém. faltou, nunca faltou nada. Amém. Glória a No Deus. final do primeiro ano, eu tinha uma oncolenda, estava batendo a laje do prédio onde ia abrigar as moças e Sim. os rapazes mais tarde, e a gente ia para lá orar. E quando foi chegando ali pelo mês de setembro, eu comecei a pensar, como é que vou pagar o ano que vem? Aí eu comecei a maquinar, eu vou para casa, trabalho de novo mais um ano, trago dinheiro e pago mais um ano. E eu ficava, e eu falava com Deus, mas não era possível, vou ter que deixar tudo aqui para ir, para trabalhar de novo, para conseguir dinheiro. E o IBAD tem um banquete. Todo ano o IBAD faz um banquete para os alunos, um banquete de confraternização em pleno mês de outubro, final de outubro. Esse banquete do meu primeiro ano ocorreu dia 27 de outubro. Ali Deus me providenciou roupa, sapato. É coisa assim que não vou explicar porque não vou tomar tempo mais do que já estou tomando. Mas nesse interim, o pastor Colenda, quando terminou o jantar, o pastor Colenda anunciou que tinha uma surpresa. E eu fiquei imaginando qual era a surpresa. Pela manhã, o Senhor me deu para a leitura devocional, ali na madrugada daquele dia, aquele texto de Mateus 6, olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. Me deu aquele texto. Eu li o texto, o dia inteiro ele ficou na minha cabeça. E eu vinha orando. Ninguém sabia do que eu vinha falando com Deus acerca do meu segundo ano. Nesse meio tempo, Moncolenda anunciou que tinha uma surpresa. E qual era a surpresa? Ele estaria o Instituto Bíblico inteiro, entre todos os professores, foi escolher uma pessoa para que ganhasse meia bolsa para o ano seguinte. A bolsa inteira eles não tinham condições de dar, mas meia bolsa estaria garantida. E quando anunciaram o meu nome,
eu só me lembrava deste texto de Mateus. Olhai as aves do céu que não semeiam nem ceifam. Aquilo foi lindo demais. Eu chorei. Todo mundo chorou, sabe? Foi aquela coisa. Eu levantei para ir lá na frente, receber o abraço da irmã Doris, aquela coisa gostosa, sabe? E ela rindo. Ela dizia assim para mim, aquele sotaque, irmã Ivani, que bom que você ganhou. E aí passou o segundo ano, foi também um segundo ano de milagre, veio o terceiro ano eles renovaram a minha bolsa. Foi o único ano que houve essa seleção, entendeu? Renovaram essa minha meia bolsa para o terceiro ano. E em troca da outra meia bolsa, eu fui trabalhar na cozinha do IBAD. Trabalhei na cozinha praticamente os 3 anos que estive lá. E depois, quando voltei como professora, que eu fui para minha cidade, conheci o Júlio, nos casamos. Aí a irmã Doris convidou para que o Júlio estudasse e eu prestasse serviço como professora ali naquele momento, né, quando voltamos em 83, final de 83. Aí então voltei para a cozinha de novo, fui a trabalhar na cozinha. Parecia que cozinha era a minha especialidade. E ali começou o meu ministério de ensino, porque passei a prestar mais atenção na própria palavra de Deus, a ler com mais cuidado, né? mais vamos dizer assim, observando melhor a palavra de Deus. E quando me tornei professora do próprio Instituto Bíblico, tive uma visão um tanto mais assim apurada acerca dessa mesma palavra, porque eu teria que ter mais cuidado para transmitir o que eu estava fazendo, não era como eu estivesse pregando em algum lugar, era necessário. Tanto é que hoje me chamam para ministrar como pregadora de alguns congressos de irmãs. Eu aviso, eu não sei pregar, eu sou professora, é diferente. Você me ouviu aí na sua igreja, sou professora, não sou pregadora. Pregador se anima, leva o público junto. Eu não, vou tranquila, vou dando minhas explicações e as pessoas vão me acompanhando. Terminamos o IBAD. Antes de terminarmos o IBAD, o pastor Ezequiel de Taubaté convidou meu esposo, aí já estava casado, já tinha voltado como professora e ele como aluno. Ele fez 4 anos já. Convidou a gente para cuidar de uma extensão do IBAD em Taubaté, que ficava ali na rua Doutor Silva Barros, no centro de Taubaté. E nós fomos para o centro de Taubaté cuidar dessa extensão do IBAD. Era um instituto bíblico, era com várias salas de aula, e funcionava também a subsede de Taubaté ali. Meu esposo foi pastor ali daquela subsede e cuidamos daquele seminário ali, que havia aula todos os dias. Não era apenas uma vez na semana ou 2, todos os dias havia aula. E nós ficamos ali cuidando daquele instituto. Foi um tempo muito agradável, porque aprendemos muito com Deus, sempre investindo em missões, porque a prioridade nossa sempre foi missões, Missões. missões, missões. E alunos nossos que iam para o campo missionário, passaram pelo seminário, que eram incentivados no seminário, foram dar frutos em outros países, e a gente sempre ficava. A maioria deles foram para a África e nós ficávamos. E depois de Taubaté, nós viemos para São Paulo, a convite do pastor Alfredo Riquidal, do Ipiranga. Ipiranga. Pastor Alfredo queria formar um instituto bíblico aqui no Ipiranga, que não tinha escola teológica, eles não investiam em escola teológica,
não sabiam como funcionava e queria alguém que montasse a estrutura. Meu esposo tinha toda a estrutura pronta, nós estávamos ministrando e viemos e aceitamos o convite do pastor Alfredo e montamos essa escola. Eu acredito até de uma forma interessante que Deus nos chamou para plantar escolas, porque todo lugar que nós passamos, nós deixávamos uma escola montada, na hora que ela estava assim perfeita, na hora dela começar, estava brilhando, vamos dizer assim, né? As dificuldades já haviam passado, o Senhor tirava a gente para outro lugar. E finalmente, quando começou a brilhar de fato lá no Ipiranga, né? Tava na hora, nossa, aí a gente tava assim, ai, graças a Deus, graças. Aí nós fomos conhecer Pastor Bittencourt lá em Utinga, que não tinha bacharel e queria implantar o bacharel. O que que nós fizemos? Mantivemos o Ipiranga e o bacharel lá em Utinga. Nesse meio tempo, eu ministrando aulas, atendendo convites, participando dos trabalhos de seminários, de intensivos em igrejas, tudo, meu esposo também. Neste meio tempo, o curso de bacharel foi onde eu conheci você e sua esposa, né? Vocês estiveram lá no Pastor Bittencourt. Isso mesmo, conhecemos por essa época. Vocês passaram por Utinga, Eu nasci em né? Santo André, Pois então, a eu Leila sou, falou eu sou andreense. esse. Santo André, o negócio lá tá meio feio também, viu? Tá feio. Então, conhecendo a estrutura da igreja da Madureira e morando próximo ao Jabaquara, que a gente fazia esse percurso daqui para Santo André, daqui para o Ipiranga, né? Nós resolvemos estar com a Madureira, numa igreja que estivesse perto da gente, entendeu? Porque estava muito cansativo. E assim nós abrimos o seminário que está na igreja hoje do Jabaquara, aonde nós congregamos. Eu ainda sou de Utinga, eu vou para Utinga toda terça-feira, eu estou lá na consagração. Como estamos de quarentena, não temos ido, porque como faço parte da direção da consagração, e todo mundo é maior de 60, entendeu? Todo mundo já alcançou a maioridade, não está tendo. E agora, passando a quarentena, a gente retoma. E lá em Utinga, só em Utinga, eu estou 18 anos, nesta terça-feira, ajudando as irmãs nesta consagração. No Jabaquara, né? Nós estamos cerca de 15 a 16 anos, ministrando, cuidando deste seminário, que trabalhou muito. Olha, é tão gratificante, para você ter ideia. Nós temos ex-alunos espalhados pelo mundo inteiro. A gente encontra via rede social ex-alunos assim que estão fazendo grandes trabalhos em muitos lugares, que estão plantando, sabe, seminários também. E aí a gente fica aqui, puxa, olha que maravilha, sabe? Esses dias eu prefaciei o livro de um aluno, de um ex-aluno, o Reginaldo, prefaciei um livro dele, e eu pensei assim, meu Deus, eu ainda perguntei para ele, você quer mesmo que eu vá prefaciar seu livro com tanta gente importante por aí para prefaciar? Ele olhou para mim e falou assim, professora, eu quero que você faça o prefácio do meu livro. E eu pensando assim, o que eu vou escrever para este menino? E comecei a pensar. Na verdade, ele já tem uma série, parece que 6, 7 livros já lançados, sabe? Que já conseguiu muitos espaços. Todos eles, ele cita a minha, meu esposo, como alguém que os ajudou. Aí eu comecei a lembrar dele quando ele chegou na minha casa para procurar um livro que o meu esposo tinha feito do pastor Ailton, e o meu esposo tinha tido uma participação neste livro, e ele ficou assim olhando. Será que vale a pena fazer seminário? Eu falei para ele, vale a pena.
Vá fazer seminário, você vai ver como sua vida vai mudar. Você vai ter duas etapas, uma etapa antes do seminário e uma etapa depois. Aí, nesse dia aqui que ele fez a apresentação do livro dele, né? Foi até aqui no Instagram mesmo que ele lançou o livro dele. Eu estava também num bate-papo legal com ele. Ele falou para mim assim: eu me lembro, professora, que você disse, antes do seminário eu era um Reginaldo. Ele é pastor da Igreja da Vida Nova, sabe? Sim. Depois do seminário, eu sou outro Reginaldo. Eu tenho muito a agradecer a vocês, muito. Eu fico feliz com isso, porque são pessoas que deslancharam, eles foram. Diz que a recompensa do professor é essa, né? Você olha o aluno lá no topo e você continua aqui batendo palma para ele. Meus amados irmãos, eu estou recebendo aqui a minha querida missionária, professora Ivani Sena, que é um referencial para nós, sobretudo no Ministério do Ensino, como docente de várias instituições teológicas. Quero deixar aqui alguns cumprimentos. O Moisés Hades acabou de entrar aqui, Gislene Pereira, Juliana, Maurício, a Silvana Aparecida, a sua amiga acabou de entrar aqui, ó. Olha quem que entrou. A Toninha, missionária Toninha aqui de Curitiba. Não apareceu para mim ainda não. Eu vi a Tá Gisele. aqui, ó. Ela escreveu assim: Ivani, minha querida, deixa eu pegar o texto. Deixa eu pegar aqui. Ivani, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Ah, a Toninha, missionária Leila, minha esposa, também está te mandando a paz. O Geraldo Alexandre, Samile, Maria Lúcia Errada, André Luiz, Edna Patrícia, tem bastante gente entrando aqui. a Então, Maria Antônia fique à vontade. do IBAD, a Maria Antônia, a Toninha, estudou comigo no IBAD. Ela foi minha colega do IBAD. Vocês são ibadianas. Nós somos ibadianas, da mesma época, da mesma classe. Ela foi uma grande amiga. Ela acompanhou as no... Nós tínhamos um grupo muito gostoso de intercessão e oração no IBAD, e ela era uma menina de muita oração, de muita dedicação também à obra do Senhor. Tá vendo aqui o nome do nosso instituto, Etnos? Estou vendo. Gostei Ah, dessa. agora a missionária Toninha está trabalhando com a gente no corpo docente. Bem, foi muito bem escolhida. Ela merece, ela vale a pena. Muito bom, muito dedicada. Isso vale a pena. Porque o que faz você ser não é a quantidade de títulos que você tem. É verdade. Depois que eu terminei o IBAD, eu fui estudar, né? O IBAD me abriu a porta para eu pensar, eu preciso estudar. Fui fazer pedagogia, fui fazer primeiro eu fiz filosofia, né? Depois do seminário, depois fui fazer pedagogia, depois fui fazer pós em pedagogia, que eu fiz pedagogia interdisciplinar, aonde eu não entendia por que estava fazendo pedagogia interdisciplinar. Quando começamos a montar, fazer a estrutura de montagens de seminário, aí eu fui entender por que o Senhor me conduziu a fazer pedagogia interdisciplinar. Fiz psicopedagogia e resolvi fazer psicologia. E nessa, eu pensei assim, eu vou fazer para ajudar na igreja, né? Só que eu cheguei lá, tudo bem, eu fiz. Eu começo, não desisto. Eu descobri que os meus colegas, eles estavam fazendo para se autoanalisarem. Eles precisavam de um terapeuta e achavam que se fizessem o curso, Entendi. resolveria o problema deles. Eu olhar para um lado, olhar para o outro, eu não desisti, porque eu falei assim, eu vou até o fim, sabe? Porque eu pensei, para ajudar na igreja. E aí depois a gente chega de curso, né, de superior, vai para um mestrado, vai fazer um doutorado e assim vai.
O nosso seminário, hoje, aqui no Jabaquara, os nossos alunos, como o nosso seminário é um seminário maior, nós temos um convênio com a Metodista, que quando o aluno termina, ele vai lá, faz a validação e já entra direto no mestrado. Ou ele pode escolher, né, dentro de religiões, né, ou dentro da educação, em educação. E os nossos alunos vão para lá, vão para lá. Meus amados, acabou de entrar agora a Rose Sandes, é bem-vinda. O pessoal que está entrando agora, vocês têm no rodapé do Instagram um aviãozinho. Se vocês clicarem, vocês vão mandar um direct para sua rede de contatos no Instagram, convidando seus amigos para participarem da live. Eu estou recebendo a missionária Ivani Sena, professora de teologia, serva de Deus honrada, e eu preciso dizer uma coisa aqui, missionária. Hoje é 18 de junho. Isso. A Assembleia de Deus hoje está comemorando 109 anos. E a senhora citou para mim aí nomes que são expoentes, que são referenciais, que foram pioneiros na história assembleiana. Para quem está entrando e não conhece a história da Assembleia de Deus, a entrada dos cursos teológicos no início na Assembleia de Deus foi complicado. Mas Deus levantou um casal Colenda e a saudosa irmã Doris, o casal saudoso de Pinda, do IBAD, que rompeu essa barreira na segunda metade do século XX, e o IBAD foi instalado ali no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, onde a missionária Ivani Sena se qualificou na teologia e também começou a exercer a docência, e dali saíram muitos homens e mulheres de Deus, muitas mulheres de Deus que se tornaram referenciais. A senhora também citou o nome do pastor Ezequiel, saudoso pastor Ezequiel. Eu acredito que ele faleceu com quase 100 anos de idade, né? 98 anos. Faltou 2 aninhos para completar 100. Eu fui aluna dele, como a Toninha também foi aluna dele. Nós fomos alunos do pastor João de Oliveira. Os meus avós que já morreram, eles deixaram para mim de herança as revistas da escola dominical. E eu tenho aqui as revistas comentadas por ele na década de 50, 60. E eu tenho também aqui o testemunho quando ele morreu e o Senhor ressuscitou ele. O pastor João de Oliveira, quando o irmão Colenda queria montar, né, a estrutura para um seminário teológico que a convenção da época não aceitava, Sim, foram contra em todos os sentidos, não aceitava o pastor João naquela batalha, né, para montar o seminário, o Instituto Bíblico. Aí o pastor João de Oliveira, em plena convenção, lá no Nordeste, não sei aonde, virou e falou para o pastor João Colenda. E saiu da convenção, pelo que me consta, ele saiu da convenção. Olha, é o seguinte... Você quer montar uma escola teológica para atender os jovens do Brasil? Então vamos para o Vale do Paraíba. Você vai trabalhar no Vale do Paraíba, vai montar a escola teológica. Eu não posso te ajudar com dinheiro, mas eu posso te ajudar orando. E saiu da convenção, arrastou o irmão Colenda e falou assim, vamos abrir a escola. E abriu a escola. Irmãos amados, nós estamos hoje recebendo a missionária Ivani Sena, para a gente falar sobre as mulheres evangélicas na educação teológica. E Deus, desde a sua conversão, mediante o testemunho que ela tem relatado, foi ao longo do tempo preparando a irmã Ivani, que se tornou a missionária Ivani, e que almejava ou pensava ir para fora do Brasil. Mas a senhora está indo para fora do Brasil com o pastor Júlio, seu esposo, através dos seus filhos espirituais que Deus tem lhe usado no ministério do ensino. Ou seja,
cada pregador e pregadora que a senhora qualificou no ensino teológico e que tem sido instrumento de Deus no Brasil e fora do Brasil, certamente ali também tem uma recompensa no seu galardão, porque um planta e o outro rega, e o restante do versículo a senhora sabe qual que é. Mas a senhora também teve uma outra passagem muito significativa. A senhora e o seu esposo trabalharam com um pastor que foi um ícone da Assembleia de Deus, Alfredo Requidal, não é? E agora com o pastor José Domingos Bittencourt, que é o mestre da palavra, doutor na palavra, e também no Jabaquara, a senhora está com o pastor Silvano Doblinski, Vano Dublinski, que é ex-aluno do IBAD. que é um dos preletores mais convidados para ministrar nos EBONs da Nação Madureira. Sempre está lá no hall dos preletores, professores, pastor Silvano Doblinski, que é um referencial como pastor e como mestre na palavra. Então, missionário Ivani, eu quero dizer que é uma honra muito grande recebê-la aqui, mas eu tenho que te fazer umas perguntinhas que eu só tenho 19 minutos. Fala, pode falar. Foi difícil entrar a educação teológica na Assembleia de Deus. Deus levantou o saudoso pastor João de Oliveira, que foi o incentivador e abriu as portas em Pinda para o saudoso pastor Colenda. E o IBAD, então, ele como um corisco foi espalhando a chama do ensino teológico pelos arraiais assembleianos e dali vários outros seminários teológicos se multiplicaram. Entrou agora a irmã Leis Belucci, missionária, e ela é esposa do meu amigo, o pastor Josias Belucci, que é o primeiro vice-presidente do campo de Madureira, aqui em Curitiba, no bairro de Independência. Deus abençoe a família Belucci. Missionário, é o seguinte, se a entrada da escola teológica no Arraial Assembleano foi complicado, mas graças a Deus a barreira foi rompida e o cenário hoje é outro. Paralelamente, nós temos observado que a maioria do corpo docente é formada por homens. Existem as professoras na escola teológica, mas a gente vê que um número proporcional de mulheres não é igualitário no que compara ao sexo masculino. Na experiência que a senhora tem de muitos anos, como ibadiana, professora, e também das escolas teológicas que a senhora tem implantado em vários campos das Assembleias de Deus, a que a senhora entende por essa lacuna que precisa ser preenchida? Porque tem muitas mulheres nos assistindo agora na live, muitas irmãs, que têm uma chama para o ministério do ensino. E talvez algumas tenham até o anelo na alma para serem, quem sabe, futuramente uma professora de teologia. Então, nos quadros teológicos, a gente tem esse cenário. Eu também tenho transitado pela Metodista, que eu fiz o meu mestrado lá, estou fazendo também o meu doutorado agora, e a gente tem visto que o número de corpo docente, majoritariamente, é formado por homens. Por que isso acontece, na sua opinião? Primeiro, nós estamos falando de Assembleia de Deus, né? Sim, Assembleia de Deus. É Deus. Primeiro, no início, a Assembleia de Deus era machista, literalmente machista, onde os homens se destacavam mais que as mulheres. A mulher era do lar, cuidava da criação dos filhos, do almoço, do jantar, deixava tudo para que o homem se sentisse satisfeito e fosse fazer a obra. Não se pensava no passado, porque isso é uma cultura, veio lá de trás. Não se pensava lá no passado que a mulher poderia ser útil ombro a ombro com o homem. Acreditava-se que ela tinha aquelas funções e aquelas funções eram essenciais e necessárias e era o suficiente. Então destacou-se mais a presença do homem. Com o correr do tempo, a história fez o quê? Arrastou esse estigma sobre a mulher.
de que quem deveria ir à luta era o homem e a mulher ficaria aqui dentro de casa. Então, as mulheres não se preocupavam muito em estudar, elas não se preocupavam muito em dedicar-se à leitura da palavra de Deus. Eu lendo, tem um ex-aluno do IBAD chamado Gedeon, ele é da igreja do pastor Ricardo Godinho. E ele fez no doutorado dele, ele defendeu o papel da mulher na sociedade religiosa, É como o Gedeon desenvolver. Freire Alencar? Isso, foi ele. Conheço ele, conheço. Conhece ele, ele também estudou junto com a Maria Antônia, junto comigo. Então, e ele foi nessa pesquisa, ele foi buscando as mulheres, né? Que no tempo em que mulher não fazia absolutamente nada, ele conseguiu resgatar, encontrar várias mulheres, né? Aí a gente pensa assim, Gunavingli, qual a pessoa que aparece? É o Gunavingli. Mas quem é que fazia as ações dentro da igreja? A esposa. A Frida. A Frida Bingley. Você está entendendo? E a história não mostra o trabalho dela, mas ela fez um grande trabalho. Até bem pouco tempo, nós vamos pensar assim. Você mesmo falou, pastor João Colenda Lemos, né? Grande homem de Deus. Mas você não sabe o potencial que era a Ruth Doris Lemos. Quem era aquela mulher? E eu tenho certeza absoluta que todo o ministério dele, religioso, era, não vou dizer que era graças a ela, mas a importância dela. Olha, uma aula daquela mulher te deixava babando, te deixava ali sem ação. Ela começava a ministrar uma palavra e, sem mais, sem menos, você pensava assim, mas como pode saber tanto? Era uma mulher, você está entendendo? A missionária Esther Varjão, que também a Torinha conhece. Olha, são pessoas, mas para que elas se destacassem no Ministério de Educação Religiosa, elas tiveram que abrir mão de muitas coisas. Elas tiveram de fazer suas renúncias. Eu gostaria que isso não acontecesse mais, porque hoje as mulheres são mais esclarecidas. E as mulheres têm a mesma condição que o homem de desenvolver trabalhos pedagógicos religiosos como os homens. Até melhor. Por que digo até melhor? Não menosprezando os homens. É que a mulher ela tem um pouco mais de reflexão, ela não age por impulso. O homem é afoito, a mulher não, sabe? A mulher pensa com o coração, o homem pensa com a cabeça, a mulher pensa com o coração. Então, tudo isto vai fazendo a diferença. Hoje, algumas mulheres têm entrado neste mercado. Muitas mulheres não entram porque pensam também em dinheiro, recompensa financeira. Esse ministério não te dá recompensa financeira, te dá trabalho, porque tem que estudar. Às vezes a gente passa uma noite ou um dia em cima de um versículo, de um texto, querendo acoplar outras coisas para fazer com que seja interessante. Mas para as irmãs que estão aí participando conosco, eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante para você. Não existe recompensa maior do que você ver, o que o pastor falou agora há pouco, né? Os nossos filhos, os nossos ex-alunos estão... Quando eu decidi ir para a missão, quando eu falei que queria ser missionária, eu tinha 2 pés, apenas 2 pés. 2 pernas e 2 pés. Isso não faria nada diante daquilo que os nossos alunos estão fazendo. Hoje, milhares de pés que estão espalhados por aí, principalmente na África, que era onde estava meu coração. E se você, minha querida irmã,
decidir um dia fazer alguma coisa para o Senhor, pensa em fazer através do ensino da palavra. A Toninha já é candidata e já está no grupo de docentes aí do Instituto Etnos. Que você estude no Instituto Etnos, morar por aí, se tiver possibilidade, vá fazer um curso de teologia para você ver como você vai amar aprender mais um pouco da palavra de Deus. Não vai aprender tudo não, viu? Porque a gente passa a vida aprendendo, morre sem saber nada. Mas vai aprender um pouquinho, pelo menos. Não é assim, pastor? É assim mesmo, a senhora foi muito pontual. E tem irmã aqui, ó, dando glória a Deus, viu? Olha quem entrou aqui, o nosso querido pastor Silvano Doblinski. Transmita um abraço ao nosso presidente. Paz do Senhor, senhor presidente. Pastor Silvano, eu mandei um convite para ele. Ao pastor Silvano Doblinski, nós transmitimos a saudação do nosso pastor presidente aqui do campo do Cajuru, Dr. Davi Secundo de Souza, que também preside a Convenção do Estado do Paraná, Ministério de Madureira. A missionária Leis Belucci escreveu bem assim mesmo. E a Nathalie Ferreira acabou de entrar, são bem-vindos. Missionária, é o seguinte, o Instagram está me dizendo que já estamos na contagem regressiva. Eu peço a gentileza para que a senhora faça as considerações finais. Mas antes disso, eu quero avisar os internautas, eu vou deixar no meu Instagram o vídeo gravado, para quem não pegou no início da conversa, depois assistir na íntegra. Para a senhora, missionária Ivani, eu vou mandar depois também o link da gravação, e a senhora tem liberdade de compartilhar na sua rede de contatos. Nessas considerações finais, diga o que está no seu coração, alguma pergunta que eu não fiz, a senhora quer falar. A senhora tem aí 6, 7 minutinhos para falar para nós, mas também faça o merchan da sua escola teológica, porque nós não somos concorrentes. Nós somos o reino de Deus e tem espaço para todas as instituições teológicas. Então, a senhora pode deixar os seus contatos e fazer também a divulgação da escola teológica que a senhora tem trabalhado. E só mais um adendo. Quando a senhora incentiva as irmãs a se dedicarem no ministério de ensino, e a senhora fala da envergadura ministerial da saudosa missionária Doris, e junto com o saudoso pastor Colenda, a gente não via assim um na frente do outro, né? A gente via um do lado. Essa mesma percepção eu tenho quando eu olho para a senhora e para o pastor Júlio. Eu não vejo a luz de um ofuscando a do outro. Eu vejo os dois trabalhando assim, numa única carne, sabe? Isso é muito importante, porque a senhora não está falando teoricamente, a senhora está dizendo a sua prática de vida cristã e a sua vida é a sua grande pregação. A senhora disse que não é pregadora, mas o seu testemunho é um testemunho que fala mais alto do que as palavras. Então, por gentileza, use aí uns 6 minutinhos para as considerações finais. Olha, primeiro eu já vou reclamar. Eu falo demais e o tempo é pouco. Então a gente marca outra live. Excelente. Mas, como você me deu esses últimos minutinhos, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite. Nesse período de quarentena, por incrível que pareça, eu estou trabalhando mais, porque eu estou ministrando mais do que quando eu tenho que ir lá na igreja, entendeu? Eu fico em casa, mas o pessoal não me dá folga, não, meu filho. Eu fico aqui, olha. Eu e meu esposo. Mas eu quero agradecer você por este convite. É uma honra participar deste programa com você neste momento, saber que você, querendo ou não, esteve... Olha, a irmã mora em Pindamonhangaba, tem alguém aqui, ó... A Leia Belucci, ela morou Tá. por alguns anos. Ela disse que ela ama Pinda. Então ela conhece o IBAD. Conhece. Então, agradecida mesmo pelo convite. E me sinto honrada, tá? Me sinto muito honrada por participar
da sua programação. Praticamente eu senti um carinho muito grande pela sua esposa, como você passou assim rapidamente pelo bacharel lá de Utinga, você e a Leila, mas me sinto grata por participar. A única coisa que eu quero dizer, eu estou de olho no relógio aqui, para essas irmãs que participaram, para as demais irmãs que ainda vão ouvir, vão ver, porque você vai deixar gravado para que outros vejam em outros momentos. Eu queria dizer para essas irmãs o seguinte: não tenha medo, não tenha medo. A palavra de Deus é simples, 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 simples. A palavra de Deus não precisa de palavras bonitas. Você pode saber grego, hebraico, você pode ter uma linguagem erudita, você pode entender termos que algumas pessoas jamais vão entender. Mas eu quero te dizer uma coisa: dedique-se a estudar a palavra de Deus, porque o próprio Deus está interessado em achar pessoas, em encontrar pessoas que estejam dispostas a estudar e entender esta palavra para poder divulgá-la, porque a volta de Jesus está muito próxima. Então, se eu não entendo, eu não consigo divulgar. Posso até estar errada, mas eu preciso entender. Eu gostaria que você se dedicasse, aprendesse a amar. Como eu falei agora há pouco, vai fazer o Instituto Etnos aí perto de você. E se você estiver aqui perto da gente, né, pastor? Posso vender meu peixe agora? Pode, deve e recomendo. Quem não quiser estudar conosco, estuda na cabeça de área. Pode vender o peixe. Mora nas proximidades da Vila Guarani, Diadema, Jabaquara, Saúde, sei lá. Nós temos gente de muito longe estudando com a gente, lá de Embu das Artes, lá do Valo Velho, que é longe pra caramba. E os aluninhos vêm de moto, vêm de tudo quanto é jeito, mas aparecem na escola. Se você tiver, vem estudar com a gente. Mas estiver aí na região de Curitiba, aí na região de Paraná, vai fazer o Instituto Etnos. Mas o certo é que você precisa estudar. Estudar a palavra de Deus é investir em você. Não para que você seja mais sábia que o teu marido, que o teu pastor, que aquele diácono lá. Não. Não é para eles ou para competir com eles. É porque você se valoriza. Eu me valorizo. Eu aprendo para mim. E quando aprendo para mim, eu sinto vontade de dividir com os outros. E quando divido, eu saio realizada. Então, querida irmã, vá fazer teologia, vá estudar um pouquinho, vá se interessar por essa palavra, porque ela é maravilhosa. A gente tá, eu me preocupei em fazer mestrado, doutorado, várias graduações, mas nenhuma delas me deu o que a palavra de Deus me deu, o que o ensino de teologia me deu. E sou grata a Deus por poder falar com você, por ouvir de você que o que eu estou dizendo é verdade. Estude, porque você terá, de fato, irmã Silvana, mais comunhão com Deus. E sabe que essa comunhão, esse aprendizado é a única riqueza que você tem e ninguém rouba. Pode levar sua casa, seu carro, seus bens, seu dinheiro, tudo, mas o que você aprende, você não perde para ninguém, porque é seu. Então aprenda mais da palavra de Deus. Dê valor à palavra aqui. Meus queridos irmãos, Acabei. missionário Ivani, não tenho palavras para expressar minha gratidão a Deus pela vida da senhora, do pastor Júlio Sena, pastor Silvano Doblinski, que é o pastor presidente do campo, onde a senhora serve a Deus, pastor José Domingos Bittencourt, também em Utinga,
O Instagram já está dizendo para mim que faltam 15 segundos, então eu vou usar esses 15 segundos, agora são 14. Quero agradecer a presença de todos. Vamos ter que marcar uma outra live, professora. A senhora tem muito café no bule, viu? Um forte abraço. Nós vamos desaparecer dentro de um segundo.